Um companheiro levantou aqui o tema do modelo socialista. Aí é um tema para uma noite, né? É muito complexo, muito complexo. É certo que a esquerda, a nível internacional, como legado digamos, do século XX, ela cometeu muitos erros de se apegar a modelos. Acho que hoje, como autocrítica, todas as correntes ideológicas já reconhecem que não existe modelo. Que existe a necessidade de você fazer uma revolução popular, e a revolução popular só é feita pelas massas, não é nem por partido, nem por guru nenhum. E que um modelo não capitalista depende das condições objetivas e subjetivas de cada país, e das circunstâncias da luta de classe, e da composição social da sociedade. Portanto, cada país vai ter o seu próprio formato. Não é? Isso como teoria, digamos, como teoria refletindo sobre o passado. Assim como em teoria, vocês sabem, existem muitas avaliações do que teoricamente foi mesmo as experiências dos países socialistas. Algumas correntes dizem que aquilo não era socialismo, que era apenas capitalismo de Estado. Outras correntes dizem que aquilo era uma transição ao socialismo. Outros admitem que era socialismo, mas em condições tão adversas e tão aguçadas que foi impossível ser vitorioso. Então, sobre as próprias experiências, há muita polêmica sobre a sua avaliação. Agora, vou assumir o meu lado reformista. Eu, João Pedro, não assino MST, nem Via Campesina, nem ninguém. Eu acho, pessoalmente, que o Brasil ainda terá uma longa transição para uma sociedade socialista. Tomara que o Lenin me desminta em encurtar o tempo. Mas, então, nessa transição da sociedade brasileira para uma sociedade que transite do capitalismo para o socialismo, haverá um longo período de transição. Por quê? Porque a sociedade brasileira não viveu uma revolução burguesa clássica. Então eu estou assimilando as teses do Florestan Fernandes. E, portanto, para resolver os problemas do povo brasileiro, aqueles problemas fundamentais de fome, emprego, renda, terra, meios de comunicação, nós temos um período aí prévio de reformas democráticas. Porém, essas reformas democráticas, que em outros países foi a burguesia que fez, e por isso se chamavam reformas burguesas, no caso brasileiro, o poder é tão concentrado por uma elite que a burguesia brasileira nunca quis fazer essas reformas. E o povo continua padecendo desses problemas. Então, na minha visão, e só eu assino embaixo, não comprometo mais ninguém, eu acho que nessa transição haverá um tempo histórico da qual nós poderíamos chamar de um projeto popular. Ou seja, em que o povo organizado e hegemonizando o Estado brasileiro vai fazer essas reformas democráticas e populares para poder resolver seus problemas prévios. Como diria o Fidel, não há possibilidade de construir o socialismo com gente doente, desdentada e analfabeta. Não tem notícia na história da humanidade que é possível construir uma sociedade igualitária se um é doutor e um é desdentado e analfabeto. Como é que não é a soma dos dois, então a média deu boa? Não. Tu só constrói uma sociedade socialista se todas as pessoas têm as mesmas oportunidades e as condições objetivas da sociedade sejam iguais. Não? Então, para você preparar as condições para uma sociedade superior, é preciso antes resolver os problemas fundamentais. De terra para trabalhar, para não ser explorado por um fazendeiro de merda aí. Tá? De casa para morar, o Brasil tem um déficit de 8 milhões de casas. Vamos esperar o socialismo para daí morar? Eu estou pagando aluguel. Aí, não,
Eu digo lá em casa, calma que o socialismo virá. Mas vamos entrar para minha casa, minha Dilma. Minha casa, minha Dilma é 42 metros quadrados. Eu tenho 4 filhos, não dá. Aí já sou sabido, então não quero ficar em 42 metros, né? Entendeu? E mesmo com toda a propaganda, agora aproveitando para fazer uma crítica, não a Dilma que foi generosa, mas os burocratas lá de Brasília prometeram fazer 1 milhão de casas até 2010 e depois mais 1 milhão. Até agora foram construídas 350 mil. Não dita por mim, dita pelo gerente da Caixa Econômica. Então, Dilma, chama esses teus burocratas aí, podem eles estar a trabalhar. Dinheiro tem, decisão política tem, e o povo continua pagando aluguel? Pode. Bom, então, para resolver o problema de casa, não precisa de socialismo. Não, precisa de democracia. Para resolver o problema de educação, olha aqui. A Coreia do Sul, alguém tem dúvida que é capitalista? Capitalismo de Estado, inclusive. Coreia do Sul, 97% dos jovens estão na universidade. Aqui no Brasil, 10%. Por quê? Nós somos a 6ª economia do mundo e segura só 10% da juventude na universidade. Por que os outros não entram? Por razões políticas, do regime político. Então nós temos que ter um processo de um projeto popular que consiga essas reformas de garantir que 90% da juventude entra na universidade. Senão nós não vamos chegar no socialismo. E para vocês não me chamarem de pelego, os que estão me ouvindo, né? Vocês aqui, por respeito, não iam me chamar. É porque eu tenho ouvido já fraternalmente, vou dizer fraternalmente, né? Nos meios de esquerda, que o MST já se apelegou, que nós já fomos cooptados, que nós já viramos lulista, dilmista, manteiguista. O problema é que esses nossos críticos tão radicais nunca vão conosco nas ocupações, na Cutrale, na Monsanto. Na próxima ocupação eu vou avisar vocês. Mas isso é brincadeira, né? Que tem o direito à defesa também. O que é principal nós entender é que é preciso ter uma organização popular que consiga administrar o Estado. É isso que nós chamamos de projeto popular, que não necessariamente é o socialismo. Que as condições brasileiras... A China e Cuba não é o exemplo claro. Mas tu vai te meter nem a se enroscar. Essa disparidade de... Cada um tem as suas opiniões, né? Cuba, eu acho que é uma transição ao socialismo, nas piores condições do mundo. Então, mas na essência, o modo de produção de Cuba não é socialista, dito por eles. Mas porque eles não querem ser socialistas? É claro que eles querem socialismo. Mas as condições materiais da sociedade cubana, por ser uma ilha, por não ter recurso natural, por não ter condições objetivas, não permitem a que eles atinjam outro patamar do modo de produção. Então o socialismo não é só um ato de defesa política, é também condições objetivas materiais. No fundo, Marx, quando sonhou com o comunismo, o que ele dizia? Que será uma sociedade que nem vai precisar de Estado, que todo mundo vai trabalhar meia hora de horas por semana, porque todas as condições das necessidades básicas já vão estar atendidas. Então, se você não consegue organizar um modo de produção que resolva os problemas fundamentais da população, é muito difícil você avançar. E Cuba, por toda essa premissa do bloqueio dos recursos naturais, né, de não ter passado por um processo de industrialização, esse foi o grande debate, inclusive, do Che no partido, que é o problema do Evo Morales. Na Bolívia, querem ir para o socialismo. E até o grampinho para as mulheres, e esse botão aqui vem do Brasil. Bolívia não construirá o socialismo antes do Brasil. Não porque eles não queiram, é porque não tem condições objetivas de resolver o problema da sociedade boliviana naquelas circunstâncias. Esse que é o negócio. Bom, China é outro mundo, porque China quis resolver os problemas fundamentais da população se aliando com o capital estrangeiro. Tem o ponto positivo e o ponto negativo. Para vocês entenderem isso, chame o Vladimir Putin.
Se acirraram as contradições entre a classe operária e os capitalistas, se acirraram. Mas o que o Vladimir disse? Bom, pelo menos agora já tem 200 milhões de operários. Pode ser que eles criem consciência de classe operária para avançar. Bom, eu tive há 2 anos atrás na China. Claro, fui mais no meio rural, né? Que era a minha área de interesse. Fiquei lá um mês andando. Conversei com muita gente, fiz um relatório, depois se você quiser posso te mandar. Nas comunidades rurais, eu acho que eles vivem em condições socialistas. Porque a terra não foi privatizada e todo o poder político lá, que é uma cultura, uma herança cultural deles, é baseada no povoado. E mesmo que o partido seja a única instituição permitida, mas não é um partido como nós estamos acostumados que manda. Quem manda é a Assembleia do Povo. E se a Assembleia resolve não sei o quê, não tem nheque, 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 tim, tom, tom, tom. Quem manda neles. E eu vi lá na Assembleia como é que é. Vai todo mundo, né? E eles tomam todas as decisões. E cada povoado tem o controle absoluto do seu território, garantido pela Constituição. Então eles são donos desse território aqui. E eles têm certos problemas, inclusive, porque pela Constituição, como todo mundo tem direito a esse território no povoado, cada vez que casa um jovem, eles têm que fazer uma assembleia e redividir a terra, porque aquele jovem tem direito igual aos outros. Mas quem decide isso é a Assembleia do Povoado. Não? E a outra coisa que eu gostei muito dos povoados, porque antes eu tinha passado uma semana em Taiwan, que é o símbolo do capitalismo chinês. E lá no interior dos camponeses, os americanos deixaram, eles mantêm os templos para os deuses. Então tu anda lá no interior da Taiwan, que é a China lá da ilha, né? Os melhores prédios do interior são os templos para as divindades, da fertilidade, da terra, do sol. Eles vão lá e acendem vela. A religião deles lá. O mal acabou com essa bagunça. Não tem mais templo à divindade na China continental. Lá na revolução que eles fizeram, acabaram com essa frescura. Cabeça deles. Agora o lado bom que só eu peguei. Qual é o prédio mais bonito do povoado? A escola. Chama atenção imediatamente. Então é uma sociedade diferente. Quando a escola é mais bonita. Qual é o prédio mais bonito da Marginal do Tietê? Os presídios do Serra. Ou não é? É o que tu passa, chama atenção. O que é aquele prédio lá? É uma cadeia. E aquele outro, uma cadeia. Essa é a grande obra dos tucanos em São Paulo. Cadeias. Só falta eles argumentar nas propagandas que tem até ar-condicionado. Né? Mas entendeu a diferença? Então a China é um complexo. Ela tá meio, ela tem uma dicotomia lá. Uma coisa é as indústrias que estão instaladas nas regiões portuárias, né? Onde os trabalhadores moram, inclusive em alojamentos. E não tem trabalho escravo nisso, pelo tudo que eu pude ver, também não é. É mentira essa história de o produto chinês é porque tem trabalho escravo. Vamos botar as coisas no seu devido lugar. Como disse o Marx ao Proudhon, a propriedade não é um roubo. É uma questão legal do capitalismo, comparativamente. Não vamos atribuir a que os preços das mercadorias chinesas sejam resultado de trabalho escravo, porque não é disso que se trata. Por que eles conseguem ter preços mais baratos que de fato inundam tudo? Essa caneta deve ser deles, né? E o que não é, eles inventam também. É que eles, o Estado, pela força do Partido Comunista, controla a mão de ferro a taxa de câmbio. E os operários ganham em yuan. E as mercadorias são vendidas em dólar. E eles puseram $1 vale 8 yuan. Então, os operários ganham em yuan, vamos supor 500 yuan, e com essa moeda local, eles compram as mercadorias necessárias. Andam muito bem vestidos, me chamou a atenção os operários como andam bem vestidos. Tem a sua bicicleta, tem o seu carro, as casas aqui são um pouquinho mais modestas, mas tem um padrão de vida, digamos, da classe operária mediana brasileira. Não? Agora, essa mercadoria que eles produzem, ao ser vendida para o exterior, daí eles aplicam uma taxa de câmbio
que é irrealista, e esse produto, então, em dólar, vai lá para baixo. E compete com todo mundo. Não? Aqui no Brasil, herança do Fernando Henrique, que ainda persiste no Banco Central e no Ministério da Economia brasileiro, continuam com essa besteira que taxa de câmbio é o mercado que tem que regular. Quem regula a taxa de câmbio no Brasil? O capital financeiro. Aí ele faz a especulação, a moeda virou uma mercadoria. Então se entra muito dólar, o câmbio baixa. Mas isso é uma estupidez. Um Estado, para ser soberano, tem que controlar o câmbio. É o primeiro semestre de economia na faculdade. O Estado que não controlar sua moeda não é independente. E aqui ainda estão nessas ilusões. Tem que deixar o mercado controlar o câmbio. Tem que a Dilma ir mais vezes lá para a China. Perguntar lá para o Partido Comunista como é que vocês fazem com a taxa de câmbio. Então, me desculpem mais ou menos isso aí.